Agora vamos conhecer alguns exemplos de heranças ligadas ao X, de genes que estão presentes no cromossomo X, na região não homóloga do cromossomo X. Um exemplo clássico que nós podemos citar é o daltonismo, que é uma doença que vai interferir na percepção das cores dos indivíduos afetados. Então, os indivíduos afetados por essa doença, eles não conseguem distinguir o verde do vermelho. Então, entre outras características que nós podemos citar também do daltonismo. Esse daltonismo, então esse gene, é uma herança ligada ao X porque o gene responsável por essa herança está localizado na região não homóloga do cromossomo X. E esse gene vai apresentar dois alelos. Um alelo dominante, que é o alelo que vai estar relacionado com a percepção normal das cores, e o alelo mutante, né, que é o alelo recessivo, que vai estar relacionado com essa falha na percepção das cores, certo? E esse tipo de herança vai ter uma proporção diferente entre mulheres e homens. Então, observem o seguinte, que a mulher ela pode apresentar três tipos de genótipos diferentes. Né? Um homozigoto dominante, um heterozigoto dominante, onde ela vai ser portadora do daltonismo, mas não irá apresentar essa herança, e ela pode ser também homozigota recessiva. Aí sim ela irá apresentar essa herança, ela vai ser daltônica. Então observem que esse tipo de herança ela é recessiva, mas ela vai ter uma proporção diferente, né, do que se fosse uma herança ligada aos cromossomos não sexuais, né, ou como nós podemos citar, cromossomos autossômicos. Observem que no homem já não tem três tipos de genótipo. Ele vai apresentar dois. Ou ele vai apresentar um alelo dominante no cromossomo X, ou um alelo recessivo no cromossomo X. E observem que mesmo que essa herança seja recessiva, ele não precisa apresentar dois alelos recessivos. Basta apresentar um alelo recessivo para que ele seja daltônico. Por que isso, professor? Porque nós vimos que os alelos presentes na região não homóloga do cromossomo X não vai apresentar um alelo correspondente com o cromossomo Y. Dessa forma, não vai ter um outro alelo dominante para inibir a expressão desse alelo presente nesse cromossomo. Sendo assim, ele irá se manifestar, como nós dizemos, em hemizigose, em dose simples, mesmo que essa herança seja recessiva. Vamos observar agora um exemplo de como seria um cruzamento entre uma mulher normal, mas portadora do gene para daltonismo, e um homem daltônico. Como resultado, nós podemos observar o seguinte: uma mulher portadora do gene para o daltonismo, um homem normal, uma mulher daltônica e um homem daltônico. Observem o seguinte: para que a mulher seja daltônica, ela tem que apresentar os dois alelos para o albinismo, os dois genes mutantes. No entanto, o homem basta apresentar um desses alelos mutantes para que essa herança seja manifestada. Outro tipo de herança ligada ao cromossomo X é a hemofilia, que é uma doença hemorrágica. Quais são as características dessa doença? Né? Então, o indivíduo que possui essa doença, ele tem uma deficiência no fator 8, que é responsável pela produção de coagulantes, né? Que vai evitar essa hemorragia a um pequeno corte, né? A um pequeno trauma sofrido. Já que esse indivíduo tem uma deficiência nesse fator 8, ele vai ter uma deficiência na coagulação. Então, qualquer lesão, qualquer corte, mínimo que seja, pode causar uma grande hemorragia. Vamos observar, então, que as características genéticas são aquelas básicas, né, conhecidas para uma herança ligada ao cromossomo X. O gene relacionado à hemofilia é o gene H, que possui um alelo dominante que vai levar à produção normal do fator 8 e um gene recessivo, mutante, que vai levar à não produção desse fator 8. A mulher ela pode apresentar, então, três tipos de genótipos. Homozigoto dominante, onde ela será normal. Heterozigoto dominante, onde ela será normal, porém portadora. E homozigota recessiva, onde ela será hemofílica. Já o homem, ele vai apresentar ou o alelo dominante, no cromossomo X, ou o alelo recessivo.
quando ele apresenta esse alelo recessivo, mesmo que em dose simples, ele vai ser hemofílico por não apresentar um alelo correspondente no cromossomo Y.